Como fazer bons acordos, aqueles que são ganha-ganha, para você e para quem te contratou. Seja um cliente final, uma produtora ou outro videomaker. E todo mundo ficar feliz e com dinheiro no bolso. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Quem nunca se pegou em uma situação em que se deu mal, gerou conflitos, brigas ou situações onde todos saíram descontentes, onde ninguém ganhou ou ainda ficou com aquele gostinho amargo na boca, né? Prazer, sou Leandro Queen, videomaker, diretor de fotografia há mais de 20 anos, e nesses anos de experiência eu vivi todas essas situações acima, essas situações que eu citei e mais algumas ainda, né? Eu não sou pessimista não, tá? O saldo geralmente é positivo. A maioria das pessoas são legais, honestas, justas, mas as situações amargas e duras e de perdas são as que mais marcam, mas também são as que mais ensinam, onde a gente mais aprende. Eu comecei muito cedo, né? Bem jovem. Todo jovem é idealista. Muitas vezes tem medo de perguntar, medo de dizer não, de se posicionar em algumas situações e isso pode gerar algum conflito. No meu método de formação, eu ensino isso e outras habilidades mais profundamente. Mas aqui eu vou dar algumas dicas para você não cair nessas situações ou, se você cair, conseguir resolver com o menor dano colateral possível. Vamos aos itens. Perguntar. Essa é uma regra de ouro, tá? Eu tinha vergonha de fazer perguntas. Eu achava que eu ia estar incomodando. E perguntar pode resolver 99% dos seus problemas. Acredite. Pergunte tudo o que você precisa saber sobre o trabalho. Pergunte o local, pergunte o horário, o que a pessoa espera, seja ela uma produtora, um cliente ou um videomaker. Pergunta mesmo, tá? Pergunta que horas vai começar, que horas acaba, se vai ter estacionamento no local, se precisa chegar mais cedo, qual o dress code. Para quem não sabe, dress code, gente, é que roupa que você deve ir. Com que roupa eu vou... É importante, tá? Com quais pessoas você tem que falar quando você chegar. Parece bobeira, tá, gente? Eu sei que algumas coisas vão parecer óbvias, mas se eu tô dizendo é porque muita gente não faz. E eu ouço muita reclamação disso. Para cada caso, você vai ter perguntas diferentes, mas se ainda você tiver dúvidas, pergunte. Se precisar de tempo para alguma pesquisa, fale. Volte com mais perguntas. Assim você diminui 99% das chances de surpresas ou de mal entendidos. Um outro ponto que é muito importante e que muitas vezes, para mim pelo menos, foi uma das coisas mais difíceis, é dizer não. Esse é um comportamento que eu demorei muito para desenvolver na minha vida. Ele é contra-intuitivo, tá? Mas dizer não, em muitos casos, é tão importante quanto dizer sim. Em alguns casos até mais importante, tá? Isso vai evitar que você fique descontente, que você fique frustrado, que você fique chateado. Evita que você se sinta prejudicado por fazer algo que você não queria, ou que você não acha justo, ou que você não acha legal, que você acha que é injusto. Eu vou dar alguns exemplos aqui de quais situações eu acho que é fundamental você dizer não. Quando você não sabe fazer alguma função, quando você não faz ideia. Uma vez eu estava em uma negociação com uma agência para fazer os vídeos de conteúdo dos clientes. A gente estava em processo de namoro, fui lá conhecer a agência, eles me conheceram, fizemos algumas reuniões. Eu tinha feito até um trabalho para eles já, né? Então, mas eles não me conheciam assim pessoalmente. Eles estavam gostando das minhas ideias, mas eles ainda não iriam fazer os vídeos. Eles estavam ainda em dúvida se eles fariam esses vídeos ou não. E por gostar muito das minhas ideias, eles pediram para que eu escrevesse umas campanhas para alguns temas. Aí eu pensei, não é a minha realidade, mas não sou roteirista, muito menos um redator ou jornalista, tá? O medo de perder o cliente me fez dizer sim. E adivinha o resultado? Não ficou bom, não. A agência ficou decepcionada e eu ainda passei por incompetente. Tive que negociar com eles, falar, olha, eu disse sim, mas essa não é a minha especialidade. Agradeço a oportunidade, mas eu não sou a pessoa certa para essa função. A minha especialidade é produzir, gravar, editar vídeos, dar ideia para cenas, colaborar com o roteiro, gravar, fazer todas as outras partes, mas essa não é a minha função. Aí eu disse não depois de ter dito sim, mas eu acredito que ter dito não, eles teriam me visto com mais respeito e admiração e eu perdi a oportunidade e eu ganhei uma lição, né? Um gostinho amargo, mas eu ainda caí nisso algumas outras vezes, mas uma hora aprende. Uma outra situação que pode ser um problema é quando existe uma situação que não foi combinado algo e
por não ser combinado, pode te prejudicar você ou a quem você está representando. Uma produtora, um cliente e tal. Uma vez eu fui fazer um trabalho, fui gravar uma premiação de uma revista e eu fui contratado como videomaker por uma produtora, né? Chegando lá, a cliente me pediu para fazer algumas fotos. Tadã, surpresa. Eu achei estranho, porque a produtora não tinha me falado nada, em momento nenhum, teria que fazer foto, né? Eu pedi um momento e fui rever o briefing, né? Não tinha lá fotos, eu liguei para a produtora e disse, né? O cliente tá me pedindo fotos, e aí, que eu faço, né? Expliquei que eu não estava com os equipamentos para isso, não tinha levado flash e tal, era um evento à noite. Como isso não estava no escopo, né, eu não levei flash, eu não levei nada para isso, eu estava só com uma câmera e o gimbal, né. E que fazer fotos para aquela entrega da premiação seria um problema, fazer a foto e fazer o vídeo nessa situação. Porque o momento mais importante do briefing era essa entrega do prêmio por uma atriz famosa. Então era muito importante que esse vídeo existisse. Eu expliquei para a empresa que fazer as fotos à noite sem flash, com a iluminação que tinha ali naquele local, podia ser prejudicada. Lembra do exemplo anterior? Se você disser ok que você faz, as pessoas vão te cobrar o resultado. As pessoas não sabem desses detalhes técnicos. Cabe a você se comunicar, explicar e mostrar as opções, dar um caminho para o cliente. Então uma produtora falou que eu não precisava fazer as fotos, né, e pediu para eu conversar com a cliente. Fui lá, falei com a cliente, expliquei que não havia pedido fotos e por isso não trouxe os equipamentos necessários para tal função e que assim as fotos poderiam sair prejudicadas. Não neguei o trabalho, mas eu expliquei que poderia não sair do jeito que ela esperava. Expliquei também para essa cliente que no momento da entrega, que era um momento importante por aquela atriz famosa, nesse momento ficaria muito complicado eu fazer as duas funções, uma delas seria muito prejudicada ou poderia nem ser feita. Eles entenderam e não tivemos problema nenhum na entrega. Eu, mais jovem, talvez com a vontade de fazer mais e melhor, poderia ter dito sim, ter entregue fotos não tão boas ou até mesmo que eles estivessem esperando fotos e vídeos do momento chave, né, da entrega do prêmio, que isso não seria possível, né? A expectativa de fotos boas e dos vídeos, esses clientes estariam com uma expectativa muito alta sobre as fotos e sobre o vídeo. E elas poderiam ficar decepcionadas, né, e me julgar um profissional ruim, julgar a produtora como incompetente, e eu iria ficar me sentindo injustiçado porque eu quis ajudar, porque eu tinha boas intenções. Ou seja, analise e, quando necessário, diga um não elegante, um não com jeitinho. Mas se tiver um pequeno risco de dar errado, informa, comunica. Se for preciso, nega mesmo, veementemente, para proteger o seu trabalho e a sua reputação. Isso é importantíssimo. Um outro ponto é a negociação, tá? Saber negociar. Negociar é a arte de fazer acordos, fazer bons acordos. Não é só sobre pagamento, sobre valores, tá? E negociar é um misto das duas dicas anteriores. Você precisa entender a entrega e negociar os termos. Para isso, você precisa perguntar muito, para entender de verdade o que o cliente espera. Quando eu falo cliente, pode ser um videomaker, ou uma produtora, uma empresa, um cliente direto, tá? Para isso, você precisa se importar de verdade em querer resolver o problema dele. E também se posicionar, dizer o que você pode ou não fazer, o que você aconselha, negociar pagamentos, horários, para que no final todos fiquem felizes. Esse é o resultado de uma boa negociação, ganha-ganha. Os casos mais comuns são os pagamentos, né? Quantas vezes quem te contrata passa um briefing no diminutivo, né? É só um videozinho, são só algumas ceninhas, é um vídeo curtinho, 1 minutinho. Quando você ouvir isso, lembra desse vídeo, né? Faça perguntas, não subentenda nada. Não importa se o vídeo é pequeno, se são algumas ceninhas, se é só um videozinho. Você precisa entender todo o processo. Aonde será? Quando será? Qual horário, quem é o cliente, onde vai ser veiculado. Algumas vezes é má fé, mas muitas vezes é falta de conhecimento técnico do cliente mesmo. Daí é nosso papel explicar que muitas vezes para fazer um vídeo de 1 minuto pode ser necessário o trabalho para 2 dias. Por isso fazer perguntas para entender o que é necessário é fundamental. Para você não cair naquela situação de é só um videozinho, você chega lá, o trabalho é imenso, ele demora 10 vezes mais do que você estava esperando, você já combinou um valor, você fica frustrado, você fica puto e você
você ficando puto, o trabalho não vai ser tão bom, o cliente vai ficar infeliz e você vai achar injusto porque o cliente ainda está reclamando e você fez um trabalho que foi mal pago para isso e fica uma confusão. Mesmo se for o caso de combinarem uma coisa, chegar lá for outra, você também deve se posicionar e, se possível, renegociar isso. Falar, ó, você me disse que seria só isso, isso aqui tá 10 vezes maior. A gente tem que rever os pagamentos. Quando você se posiciona assim, as pessoas vão te ver com bons olhos. E aí você vai, independente do que foi combinado, faz o seu melhor, entrega mais do que você combinou e renegocia esses valores. Assim você vai ser visto como responsável, como profissional e como competente. Não adianta fazer mal feito e depois dizer que pelo preço que te pagarão tá ótimo, né? Isso não funciona, tá? Se comunicar é a base para se relacionar, para você negociar. Tenha calma, pense, analise, pergunte, se informe, explique novamente, dê exemplos, conte casos. Eu tenho certeza que os clientes vão agradecer e ficar mais felizes com o seu trabalho. Se comunicar bem é a chave aqui para que você tenha bons relacionamentos, bons networks e bons clientes e seja bem remunerado para isso. Tanto o dizer não, quanto negociação e quanto os combinados são fundamentais para que você tenha sucesso nessa profissão. Habilidades técnicas, saber as habilidades técnicas de um videomaker é óbvio. A gente precisa estudar sim, a gente precisa ser bom nisso, mas isso é o esperado de todo videomaker. Então a gente tem que ir além, a gente tem que saber se posicionar, ir sempre bem vestido, chegar sempre nos horários, tá? Isso é óbvio, mas muitas vezes isso não acontece. Essa postura de perguntar, explicar, negociar, deixar tudo claro, as pessoas vão te ver com bons olhos. Então a chave é a comunicação. Que essas dicas sejam úteis para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.